Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas sobre o projeto do ano da nossa igreja. Nós estamos separando o ano em 4 etapas, dividindo em 4 estações, ou 4 colunas, como você achar melhor, e a gente separou os blocos de uma maneira muito simples para que a gente possa, ao longo do ano, cumprir a nossa missão do ID, né, de Mateus 28, 19 e 20. Para quem não sabe, está escrito lá, Jesus dando uma ordem, foram as últimas palavras, palavras mais importantes do Messias, do nosso Senhor, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Eu quero que vocês batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que vocês ensinem essas pessoas que vocês batizaram a guardar as coisas que vocês têm ordenado. E se vocês fizerem isso, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a ordem de Jesus, o nosso Senhor, o meu Senhor. E eu creio que nós vamos cumprir ao longo do ano toda essa tarefa, né, maravilhosa de ganhar as pessoas para Jesus, cuidar bem delas, consolidar elas no Evangelho, edificar elas na palavra, na instrução, né? Equipar elas, treinar elas, dar todas as ferramentas, e essa daqui é uma das ferramentas, né? Esses vídeos que a gente tem feito para a gente estar se organizando durante o ano e depois a gente poder ter a capacidade de enviá-los também com a mesma autoridade com que Jesus nos enviou, né? Jesus disse: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e agora eu digo para vocês, vão. Da mesma forma, né, ele capacitou, treinou, teve ali aqueles 3 anos e meio com os discípulos ali, antes desse envio, e eu também creio que você será enviado para a glória de Deus, com louvores, né, trazendo honra e glória para Jesus. Isso vai ser um período muito precioso, e ao longo do ano, a gente separou aqui umas 4 estações para a gente estar conversando aqui. Esse primeiro vídeo, embora vai ser um pouco mais resumido com todos os assuntos, eu vou separar depois mais 4 vídeos, cada um de uma estação específica, para a gente estar visualizando melhor o fator, cada fator do ano, cada estação do ano que a gente for se envolvendo, tá ok? Então, só para a gente estar aqui dando essa palhinha, a gente separou o ano em blocos, 4 blocos. O primeiro bloco a gente vai chamar de purê de batata, ou a primeira estação, ou a primeira coluna, que vai de janeiro até março. E qual é o objetivo do purê de batatas, né? Você já deve ter ouvido falar da pregação do purê de batatas. Vou tentar resumir o máximo aqui, e depois no próximo vídeo, quando eu for falar específico, eu vou detalhar melhor. Mas resume sim que tem muitas pessoas que estão juntas na igreja, mas não estão unidas. Elas estão no mesmo saco, mas ainda de batatas, mas ainda não virou um purê, não é uma coisa só. Porque depois que vira purê, não tem batata grande, pequena, não tem nada disso, é uma coisa só, fala uma só linguagem, tem um só coração, tem um só jeito, e eu acredito que foi exatamente por esse motivo que Pedro foi ali anunciado, né, por alguém quando ele estava ali vendo Jesus ser preso ali, e falaram assim: olha, eu acho que esse daí é um deles, acho que Pedro, esse cara aí é um deles, porque ele tem um sotaque igual, ele tem um jeitinho igual, ele parece com eles, é porque Pedro era um purê de batata com eles, ele tinha as características dele, as características de Jesus, dos discípulos de Jesus. Então, nessa primeira etapa, né, a gente quer que toda a membresia da igreja tenha essa mesma fala, essa mesma linguagem, esse mesmo coração, esse mesmo desejo de servir, de amar, de cuidar, de estar próximo das pessoas, de investir da sua vida, enfim, se tornar um só, uma igreja, um blocão, não ter, e se tiver panelinha é para se tornar um, cada batata que entrar vai se tornar uma com a gente, não tem ninguém que fique de fora, né? Todos vão se tornar uma coisa só. No segundo bloco, né, o primeiro bloco vai de janeiro até março, o segundo bloco vai de abril até junho. Então, esse segundo bloco a gente chama de projeto Natanael 3. O que é o projeto Natanael 3? Né, para quem não sabe a história de Natanael, quando Jesus está fazendo discípulos, ali em João capítulo 1, Filipe, que já é um discípulo de Jesus, ele encontra com Natanael e fala: Natanael,
eu encontrei o Messias, a gente achou ele, eu quero te apresentá-lo. E ele é o Jesus, o Nazareno. E aí, Natanael, um pouco desconfiado, falou, pode, porventura, alguma coisa boa vir lá de Nazaré? Aí Filipe vai e diz assim, olha, então vem comigo, eu quero te apresentar ele, vem ver. E esse projeto é um projeto de exatamente isso, né? De amizade. Você tem uma amizade, um amigo, né? O seu Natanael, eu vou te chamar de Filipe nessa etapa, e você vai ter o seu Natanael ali, você vai compartilhar com ele a vida de Jesus, vai compartilhar sobre como Jesus é bom, como ele é maravilhoso, e você vai perceber que ele vai estar se aproximando, você vai estar se aproximando dele, né? E dentro desse projeto, a gente, no final dele, organiza um evento, né? A gente chama de evento de rede ou de grande pesca, e a gente, nesse evento, compartilha com essa pessoa o nosso desejo de caminhar junto com ela por 7 semanas, trazendo a mensagem do Evangelho. Que mensagem é essa? É o nosso terceiro bloco, que a gente chama de GE, que é o grupo de evangelismo. Então, a saída do Natanael com o jantar ali, para muitas pessoas pode ser assim, olha, você quer aceitar Jesus agora? Você pode até fazer o apelo. É claro que a gente não vai deixar de fazer o apelo, mas a nossa intenção não é que ela decida ali na hora e tal. Não, a gente veio fazendo um trabalho de 3 meses com essa pessoa, compartilhando Jesus, compartilhando do amor, compartilhando vida. E quando chegar no final desses 3 meses, a gente faz esse jantar para pedir a ela, eu posso me unir a você com uma missão? E a gente chama essa missão de GE, Grupo de Evangelismo. O que é o Grupo de Evangelismo? É o nosso terceiro bloco, que vai de julho até setembro. E esse terceiro bloco de Grupo de Evangelismo visa o quê? Eu, Nelson, particularmente, eu não conheço as pessoas que moram, todas as pessoas que moram no nosso bairro. Eu não conheço as pessoas que frequentam os bares. Mas vamos supor que o seu Natanael, ele frequenta um bar específico. E aí, você agora está dizendo para ele assim, olha, agora você e eu temos uma missão. E essa missão que a gente tem juntos por 7 semanas é esse grupo de evangelismo. Então, eu e essa pessoa agora, que eu apresentei Jesus para ela, que eu vim caminhando com ela, eu quero envolver ela na minha chamada para ela também alcançar pessoas para Jesus. Essas 7 semanas são as leis espirituais, as 4 leis espirituais. Então a gente separou as 4 leis espirituais em 6 semanas, na verdade em 5 semanas, né? A primeira é meio que uma apresentação, fala do amor de Deus, e a última é uma festa mesmo para convidar as pessoas para que ele se tornar um grupo de vida ou ele migrar essas pessoas que foram alcançadas ali para um outro grupo de vida, tá bom? E o último bloco, né, que a gente chama de Fator Barnabé, é quando a gente pega ali a situação de Barnabé com relação a Paulo. Porque o apóstolo Paulo, né, ele no começo da caminhada cristã dele era um pouco problemático, um pouco difícil. Então o que acontece? Nesse primeiro momento, os discípulos perceberam essa problemática que eles tinham com ele e fez o quê? Deram uma passagem para ele só de ida para Tarso. Então a Bíblia fica um tempo sem falar nada sobre Saulo de Tarso, né? E aí, depois de um tempo, alguns anos se passam e um avivamento está acontecendo na Antioquia, né? Uma grande igreja que estava crescendo ali, e Barnabé foi chamado pelos apóstolos para pastorear essa igreja, para dirigir essa igreja, saber o que estava acontecendo lá. Nesse momento que Barnabé vai para Antioquia, ele descobre ali dons, sinais, prodígios, salvação, muita coisa acontecendo, muito mover de Deus, e ele fala assim, olha, eu gostaria que meu amigo, o Paulo, estivesse aqui. E aí ele sai da Antioquia, de onde ele estava vivendo aquele avivamento, e vai até lá, né, em Tarso, para visitar o seu amigo e convidar ele para estar com ele novamente, né? Então, o fator Barnabé é quando eu saio de onde eu estou, né, do meu grupo de vida, da minha igreja, e vou até esse cara que já teve na minha história. A gente passou por muitos Paulos
no purê de batata, nas comunhões que a gente fazia intencional, né? Às vezes num futebol, às vezes numa saída para a praia. Esse cara estava lá, né? O Paulo estava lá. E a gente foi passando despercebido, ele foi se afastando que a gente nem viu, né? Pode ser que no fator Natanael ele tenha sido o seu Natanael, ou o Natanael de um outro alguém do seu grupo de vida. Então, o fator Barnabé, quando a gente vem no final do ano relembrando as pessoas, pode ser que ele passou pelo purê de batata, pode ser que ele passou, foi até seu Natanael, ele não decidiu participar do GE, né? E aí, ou então ele era uma das pessoas que estavam frequentando o GE lá na casa desse seu Natanael. E a gente, nesse final de ano, vai tentar trazer à memória as pessoas que passaram na nossa vida, na nossa história, durante o ano, e tentar fazer essa ponte para que ninguém se perca. O objetivo de Deus é que ninguém se perca. Então, a gente vai separar melhor em vídeos, eu vou explicar cada etapa melhorzinho, mais detalhado, e aí a gente se fala nos próximos 4 vídeos. Falou? Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe rica e abundantemente.